Você sabe me dizer a diferença entre essa logo e essa logo? Eu sei, as duas são a logo da Apple, mas existe uma diferença muito importante nelas, em que uma segue o estilo de design 2D e a outra segue o estilo de design 3D. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, sobre como que a história do design migrou de um para o outro e depois voltou para o começo. What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra. I hear you've been worse than usual this morning. I didn't think that was possible. It's a system error. Fix it. Fix it? Yeah. We're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had 3 weeks. The universe was created in a third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you did it. I'm begging you to manage expectations out there. You see how this reminds you of a friendly face? It's warm and it's playful and inviting and it needs to say hello. If you keep alienating people for no reason, there's be no one left for it to say hello to. Your Apple stock was worth $441 million, while your daughter and her mother are on welfare. She's not my daughter! You must be able to see that she looks like you. You're issuing contradictory instructions, you're insubordinate, you make people miserable. Even if that were true, doesn't sound that diabolical to me. We've spoken to the fire marshal and the building manager. They're gonna come in and tell everyone to leave. If a fire causes a stampede to the unmarked exits, it'll have been well worth it for those who survive. The board believes you're no longer necessary to this company. I sat in a garage and invented the future because artists lead and hacks ask for a show of hands. You're gonna end me, aren't you? You're being ridiculous. I'm gonna sit center court and watch you do it yourself. Make everything all right with Lisa. Fix it. Ladies and gentlemen, please welcome. Então tá, galera, para a gente entender então um pouquinho como que isso aconteceu, a nossa aula de hoje a gente vai estudar Design Trends. Design Trends. A primeira coisa que você precisa entender sobre isso é o que diabos é um trend? Bom, um trend vem do inglês tendência. É a evolução de alguma coisa num sentido determinado, uma orientação para algo. É como um direcionamento comum para um determinado grupo de coisas. Então, quando eu falo em tendências, eu falo daquilo que é uma orientação de estilo, uma determinada forma que é adotada pelos designers e pelos criativos no mundo todo. As tendências de design, elas são basicamente aquilo que determina como um design é feito. É a moda do design do momento. É basicamente do que a gente está falando aqui, ok? Essas tendências de design, que é essa moda de como tudo é feito, elas vão definir absolutamente todas as coisas que são feitas. As cores que são usadas, texturas, as fontes da moda daquele momento, as logos que vão ser criadas, qual vai ser o estilo, qual vai ser a referência artística, tudo isso é definido pelas tendências de mercado no Design Trends, ok? Essas tendências, elas são estudadas e avaliadas globalmente pelos Trend Hunters. Trend Hunters são caçadores de tendências. Isso numa tradução literal da profissão. Esses Trend Hunters, eles literalmente pesquisam tudo no mercado do mundo inteiro, tudo que está acontecendo na moda, na política, na arquitetura, nas artes, ilustrações, todas as coisas que estão acontecendo no mercado para definir qual é a próxima tendência. Eles não criam algo absolutamente do nada, por mais que possa parecer que eles estão criando algo do nada. Eles pegam referências de tudo que já está acontecendo, tudo que está em voga, tudo que está rolando, e aí eles criam uma nova tendência a partir disso, tá? Os Trend Hunters, eles podem ser profissionais diversos, jornalistas, colunistas, estilistas, designers, ilustradores, cineastas, toda essa galera pode ser Trend Hunter. Eles vão trabalhar pesquisando diversos campos
da arte e da criatividade global para definir essas tendências. E tudo é tendência. As roupas que nós usamos, as cores que nós escolhemos, os nossos cortes de cabelo, isso tudo é tão tendência quanto aquilo que acontece no design editorial, quanto aquilo que acontece nas ilustrações, nos estilos para sites e aplicativos. Tudo isso é guiado por isso, tá? Existe uma empresa chamada Trend Hunter, que é a maior empresa do mundo para esse tipo de coisa. E eles pesquisam tendência de qualquer coisa que você pensar. Sério, pensa uma coisa super esquisita. Sim, eles pesquisam tendência disso também. Vale super a pena dar uma olhada no site deles depois para poder ver como que funciona esse universo, ok? Mas vamos falar então um pouquinho dessa tendência. Como que o design mudou do 2D para o 3D e depois voltou para o 2D de novo, tá? É isso que a gente vai estudar. Desde o final do século 20, aí, nos anos 90 para cá, que essa mudança aconteceu. A gente estava numa era, desde os anos 50, em que o design ele era flat. Tudo era feito numa característica 2D. E de repente isso virou. Mas como isso aconteceu? Spoiler alert. É culpa das empresas de tecnologia. Quando o Instagram foi lançado em 2010, ele estava destinado a se tornar um dos aplicativos mais populares do mundo, tá? Ele foi lançado como o primeiro grande aplicativo para compartilhamento de fotos, com filtros muito baseados na Polaroid, que era uma coisa que era uma nostalgia muito grande há 10 anos atrás. Com menos de um ano, o Instagram já tinha 10 milhões de usuários só nas plataformas para iPhone, que foi onde ele começou. Isso tudo foi muito importante e ele se popularizou muito rápido. Mas da mesma forma que o Instagram revolucionou o seu mercado quando ele foi lançado em 2010, ele ajudou a revolucionar todo um mercado criativo quando ele foi relançado em 2016. Talvez vocês sejam muito novos para lembrar disso, mas o Instagram tinha essa interface que você está vendo aí na tela agora. Horrorosa, né? Pois é, já foi a interface mais popular do mundo. Pois em 2016, aquele designer Ian Spalter, que a gente estudou umas semanas atrás, revolucionou o mercado criando essa interface para o aplicativo, que é um pouquinho mais parecida com o que a gente tem hoje. Dá para comparar uma coisa com a outra? Dá, quando a gente entende que existem duas tendências diferentes acontecendo quando elas são lançadas. Em 2010, nós estávamos ainda dentro da tendência do 3D e por isso que essa logo e essa interface do Instagram fazia todo sentido naquela época. Mas em 2016, quando as coisas já tinham começado a migrar para o 2D, a melhor coisa que o Instagram poderia fazer era revolucionar criando essa logo e essa interface. Mas eles não só criaram a interface mais clean para um aplicativo na época, que ajudou a ditar como que aplicativos deveriam parecer depois disso. Eles ainda ajudaram a fazer o gradiente voltar. Gradiente é quando você tem uma cor e leva para outra de forma... Obrigado. Gradiente é quando você pega uma cor e leva para outra de forma gradual, criando esse tipo de textura aí. Pois já tinha muito tempo que o gradiente não era moda, desde que a Apple tinha tirado o design 3D da roda. Pois o gradiente voltou com tudo por culpa do Instagram e se tornou a principal tendência da internet. Olha a quantidade de site que ficou usando gradiente sem parar. Pois é, isso um dia já foi considerado algo horroroso. Mas, como eu disse, a Apple fez o favor de tirar o design 3D do mercado. E é justamente ela, a segunda gigante de tecnologia, que tem culpa no cartório nessa história toda. Quando Steve Jobs lançou o primeiro iPhone em 2007, ainda estávamos na tendência 3D. Assim sendo, as primeiras versões do iOS, que é o sistema operacional do iPhone, que foi o primeiro smartphone lançado no mundo, segue essa tendência de design 3D. Essa era uma tendência muito interessante, porque ela fazia os botões parecerem botões de verdade e fazia as imagens parecerem imagens de verdade, porque tudo era feito no layout 3D. Os aplicativos do iPhone se tornaram uma grande fonte de renda e trabalho para designers no mundo todo, que precisavam criar o layout de como isso tudo ia chegar na mão das pessoas. Pois foi com isso que os designers começaram a trabalhar com o ramo de tecnologia e aplicativos e começaram a fazer isso na tendência da época. O 3D, que acontecia muito na TV, nas artes, nas revistas, acabou vindo parar no celular das pessoas, logo no começo de tudo. Pois essa tendência começou lá nos anos 90. Não é bem culpa da Apple começar com o design 3D. Porque nos anos 90, quando o CGI estava super na moda e Star Wars e Toy Story eram as coisas mais fantásticas que o mundo já tinha visto,
A Adobe fez o favor de lançar a primeira versão do Photoshop, que parecia com isso aí. Pois é, com o lançamento do Photoshop, todo designer e todo sobrinho de todo mundo tinha agora uma ferramenta na mão, fácil de mexer e fácil de criar. E foi assim que se popularizou a criação de designs 3D, porque a ferramenta era poderosa o suficiente para fazer isso e, convenhamos, era 1999, a moda era essa. A tendência do design 3D nasce com a Adobe nos anos 90 e morre com o iPhone. Da noite para o dia, a gente saiu do 3D para o 2D, literalmente. No dia 18 de setembro de 2013, a Apple lançou a versão 7 do seu sistema operacional iOS. E ao longo da madrugada atualizou os iPhones de todo mundo. E foi assim que a gente saiu de um mundo 3D e voltou para o mundo do flat design, como o 2D é chamado hoje. Dá só uma olhada nessa imagem para ver a comparação de como eram os botões do iPhone no 3D e como ficaram no 2D, literalmente de um dia para o outro. Agora imagina a sensação de ir dormir e o seu telefone é de um jeito e você acorda, ele é completamente de outro jeito. Não foi nada popular quando isso aconteceu. As pessoas não sabiam o que era botão, o que dava para apertar, e quem é que gosta de mudanças, para falar a verdade? Ninguém gostou de sair do 3D e ir para o 2D. Mas quem disse que isso importa? Porque a tendência não é montada de acordo com aquilo que as pessoas gostam. Ela é montada de acordo com aquilo que os trend hunters acreditam que as pessoas vão passar a gostar. Pois a aposta da Apple deu super certo. Desde 2013 para cá, qualquer coisa que se pareça com design 3D é considerado obsoleto e mal feito pelo seu sobrinho. Agora a tendência é o flat design, também chamado de minimalismo. Dá só uma olhada então como que a linha do tempo ficou. Lá nos anos 50 e 90 nós usávamos o design 2D. Por quê? Porque as coisas eram feitas à mão e assim era mais fácil de fazer. Aí nos anos 90 a Adobe lança o Photoshop e agora a gente tem ferramentas poderosíssimas para fazer o design 3D, que dura por mais de 20 anos enquanto tendência. E aí, desde 2013 para cá, a gente volta para o design 2D, agora muito mais rebuscado do que quando ele era feito à mão. Conseguiu entender como é que isso funciona? Pois é, por mais que essas tendências dos últimos anos tenham surgido do mercado da tecnologia, elas influenciaram todas as áreas da economia. Porque uma vez que um mercado de tecnologia lança uma tendência, todo o resto segue essa tendência para se enquadrar em uma ferramenta que a gente conhece muito bem. Todo mundo quer aparecer no Google. E é o Google que é o culpado pela terceira grande mudança das tendências de design. Ele já está no mercado já tem 20 anos. Sério, 23 anos exatamente desde que o Google foi lançado em 97 com essa logo horrorosa aí. Pois é, ao longo dos anos a logo foi se ajustando e foi ficando cada vez mais parecida com as tendências da época. Nós temos aí essa com 3D e essa que tinha sombra e de repente o Google começou a usar algo mais próximo do flat. Porém, caso você perceba, essas logos todas tinham algo muito, mas muito chamativo sobre elas. Uma fonte com serifa. Pois foi assim que o Google revolucionou o mundo do design de novo, em setembro de 2015. Por que é sempre setembro? Pois é, em setembro de 2015, o Google lançou uma nova logo, agora usando uma fonte redondinha, sem serifa, absolutamente geométrica. E com isso, aumentou as possibilidades de como a gente poderia entender a marca Google. Hoje em dia você vê uma bolinha com um G e você já sabe quem que é. Pois isso tudo revolucionou o mercado como um todo. As fontes geométricas e o minimalismo geométrico se tornaram a grande tendência para logos, marcas, sites e mais uma porrada de coisa que nós designers fazemos desde que isso aconteceu. E aí, cada vez mais, o design se parece com algo clean, simples e feito com o mínimo de detalhes possível. Desde então, menos é mais. Então é isso, galera. A gente viu hoje como que funciona essa questão das tendências de mercado, tendências de design. E é 2020, o mundo todo está mudando, a gente não sabe o que vem pela frente, mas a gente sabe que a gente tem que ficar de olho, porque um bom designer está sempre antenado nas melhores tendências para poder conseguir se destacar no mercado. Beleza? A gente se vê semana que vem. Continue se cuidando, hein?